coração. Verdade bíblica. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, o tema de hoje, sonhos. Hoje vamos falar um pouco sobre sonhos, não é? E na Bíblia, os sonhos são uma forma de Deus, não é? Que Deus usa para poder falar com cada um de nós, mas nem todos os sonhos vêm de Deus, não é? Nem todos os sonhos vêm de Deus. Então, segundo os especialistas, o homem sonha todos os dias, mas você não consegue se lembrar de todos os seus sonhos. E também, segundo a Bíblia, há sonhos que vêm de Deus e há sonhos que é do cansaço físico, não é? Os seus olhos é como uma câmera e fotografa tudo e manda as informações, filma e manda para o HD do cérebro. E quando você está cansado, não é? Aquilo que você muitas das vezes nem quer, você reprime no seu campo mental. Então, quando você vai dormir e está cansado, às vezes você sonha bobagem, não é? Tem sonho que você não quer nem sonhar, não é? Pastor, eu sonhei, sabe, cometendo uma traição, mas, sabe, algo que eu detesto, eu até reprimo isso. Por que eu sonhei traindo alguém? Ou por que eu sonhei fazendo coisas que eu até detesto, eu não concordo, eu não gosto. Porque geralmente, quando você reprime algo na sua mente e você não quer aquilo para você, então é possível, algumas pessoas acabam de tanto mentalizar e lutar contra isto ou aquilo, então quando vão dormir, estão cansadas, acabam sonhando. Ou uma fantasia, um desejo que ela tem no seu subconsciente, mas moralmente para ela isso não é legal. Ela não quer ter esse tipo de desejo, ela não quer ter esse tipo de sentimento, de pensamentos. Então, enquanto ela está acordada, ela reprime isso, ela não aceita isso. Mas quando vai dormir, o cérebro então faz com que ela venha sonhar, não é? E ela acaba sonhando com aquilo que nem queria sonhar, sonhos estranhos que ela nem queria, coisa que ela nem concorda, não é? E isso acontece segundo os especialistas. Mas também existem sonhos espirituais. Há pessoas que sonham e esses sonhos são ataques espirituais. Ela sonha, sabe, caindo. É um pesadelo. Ela está na cama, de repente começa a afundar e começa a cair no abismo. Esse sonho é um ataque espiritual. Ela também pode ter um sonho cometendo uma traição, ou um sonho, muitas das vezes, um sonho macabro, sabe? Alguém dando algo para ela comer. Ou ela sonha com algum acidente, ou ela sendo baleada, ferida, sonha com sangue, sonha com violência, e isso é um ataque espiritual. Sonha alguém sufocando ela, tentando sufocar ela. Às vezes a pessoa eu já atendi muitos casos, pastor, eu estava na minha cama, comecei a cochilar e veio uma presença, se aproximou de mim e
meu corpo ficou tão gelado, e eu queria me mover, eu queria sair daquela situação e não conseguia. E lá dentro desse pesadelo eu clamei pelo sangue, pelo nome de Jesus, e consegui voltar a acordar. Então existe também sonhos que são ataques demoníacos, não é? E o inimigo da nossa alma também ataca, fazendo as pessoas terem falsas revelações em sonho. Falsos são revelações falsas acerca de alguns acontecimentos futuros, mas na verdade são ataques, são engodos, enganos de Satanás e seus demônios. Por isso que é preciso discernir, procurar discernir qual é o sonho que vem de Deus, qual é o sonho que vem do cansaço físico e qual é o sonho que vem do inimigo da nossa alma, Satanás e seus demônios. E também o sonho acordado, não é? Há muita gente que parou de sonhar acordado. Sonhava com a casa própria, desistiu. Sonhava em concluir a faculdade, desistiu. Sonhava em casar, mas foi decepcionado tantas vezes que desistiu. Você era uma pessoa romântica, você era uma pessoa que sonhava em constituir família. Hoje você foi tão ferido, tão ferida que desistiu. Sonhava em ser mãe, você queria ser mãe, tinha esse sonho, mas a idade chegou, o tempo passou e esse sonho ficou reprimido, não é? Então, muitas pessoas deixaram de sonhar porque viram dificuldades para realizar seus sonhos, receberam muitas palavras negativas, e estes sonhos, porque Deus coloca o querer e depois o realizar, de repente era um plano de Deus para a sua vida. Deus queria entregar algo para você, mas quando você passou a sonhar em ser uma médica, em ser um médico, em ser um pastor, em ser um advogado, um delegado, sabe, um desembargador, um juiz, você sonhava em constituir família, você sonhava com a casa própria, em colocar sua própria empresa, mas no caminho para a concretização desse projeto, ou destes projetos, destes sonhos, você se deparou com a dificuldade financeira, com falsos amigos, com palavras negativas, sabe, com falta de apoio, falta de incentivo, e você acabou desistindo dos seus sonhos. O tempo passou e você se tornou uma pessoa frustrada. Você se tornou uma pessoa, puxa vida, pastor, sabe, nesta área da minha vida eu me frustrei, porque eu queria realizar algo e deixei de estudar, não me preparei, e eu não sei se hoje eu sou capaz de recomeçar e voltar a sonhar. Então há pessoas que elas se sentem estranhas, porque é estranho você não sonhar com nada, você não tem um alvo, não tem um objetivo. Então nós vamos analisar à luz da palavra. Hoje vamos trazer aqui alguns versículos que falam sobre sonhos. São muitos, mas nós vamos falar sobre alguns versículos que falam sobre os sonhos, não é? E quando é Deus. Então nós vamos analisar aqui alguns sonhos que vêm de Deus. Identificando os sonhos que vêm de Deus, logo fica mais fácil identificar sonhos que vêm da nossa mente, da nossa carne, não é? Sonhos naturais. E também fica mais fácil identificar os sonhos, não é? Que são da parte do inimigo, são ataques, engodos, mentiras de Satanás. Então vamos começar aqui com um jovem de 17 anos que teve um sonho, não é? Geralmente, quando nós somos crianças e adolescentes, no caso desse jovem aqui, ele teve um sonho aos 17 anos de idade. O nome dele é José,
que se tornou governador lá no Egito, filho de Jacó. Então, Gênesis capítulo 37, tema de hoje, sonhos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai havia vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, os filhos de Bila e de Zilpa, não é? Os irmãos de José, aprontavam muito, não é? Veja que a graça de Deus é muito grande, porque dele se formou as 12 tribos de Israel, desses filhos aí que aprontavam muito na época de Jacó. E José, ele era o queridinho do papai, e quando ele via os seus irmãos aprontando, então ele ia lá e entregava ao pai, né? Ó, papai, os meus irmãos fizeram isso e aquilo. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Aqui nós aprendemos muito com essa história. Para jamais, é muito importante isso, demonstrar que gosta mais de um filho do que do outro. E há muitas mamães que dizem: não, eu amo todos eles igual. Mas talvez a senhora ou o senhor não demonstre para todos eles. Você que tem mais de um filho, não é? Tem 2, 3, 4, 5, 10. Tem um deles que você dá mais atenção, você ajuda mais, não é? Você se preocupa mais, até pede aos outros filhos para ajudar este ou aquele que está precisando mais, e você não consegue perceber que isso está criando um ciúme até mesmo despercebido, porque muitos filhos nem percebem que estão ficando com raiva do outro irmão, chateados com o outro irmão, ou com pai e mãe, até inconscientemente, porque aquele pai e aquela mãe demonstra mais cuidado, carinho, amor, atenção para um determinado filho ou filha do que para este e aquele. Então, aqui diz claramente, porque isso também acontece, há mães que dizem: ó, pastor, eu realmente gosto dos meus filhos, mas das minhas filhas eu não gosto. E geralmente isso acontece quando um trauma, não é? Às vezes é um trauma. Eu já acompanhei casos em que a mulher teve o seu primeiro filho, teve a primeira filha, não é? Olha, o primeiro filho, e depois veio uma filha. E quando essa filha, quando ela estava grávida, na gravidez, ela sofreu muito, sabe, com o seu segundo filho. Teve um menino, dava todo amor a esse menino, o casal vivia unido. Mas quando ela ficou grávida pela segunda vez, o marido começou a desprezar, sabe? E ela sofreu muito na gravidez, e a criança nasce. E quando a criança nasceu, então aquela mãe, até inconscientemente, acabou tendo uma repulsa daquela filha, daquela criança, porque todas as vezes que olhava para aquela criança, lembrava do que ela sofreu na gravidez, do abandono do marido, da falta de atenção do marido. Ou, muitas das vezes, ele, quando ela ficou grávida pela segunda vez, saiu de casa e abandonou ela grávida. Então, tem mães que acabam amando mais seus filhos, mas cada pessoa tem um coração, seu sentimento. Mas há casos que aquela mãe, até sem querer, não é que a pessoa é safada, não presta, sabe, isso aí é porque não presta, é uma pessoa que não vale nada. Às vezes a pessoa está com um trauma e ela nem sabe. É como depressão pós-parto. É algo que nenhuma mãe quer ter isto, mas acaba tendo. Então, no decorrer dos anos, ela acaba demonstrando mais amor pelo primeiro filho do que pelo segundo filho, ou vice-versa.
primeiro filho foi terrível. Terrível, sofreu na gravidez, rejeição, o pai foi embora, aquela coisa toda. Então aquele filho, aquela filha ali, ela olha, mas há uma informação que vai para o subconsciente dela, e ela lembra do sofrimento que teve para gerar esse primeiro filho. E a alegria dela vem na segunda gravidez. De repente foi mais tranquila, de repente deu tudo, foi tudo mais planejado até. Então são casos, cada caso é um caso. Então, esse pai aqui, Jacó, demonstrava mesmo que gostava mais de José do que dos demais filhos. Ora, Israel gostava mais de José, amava mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Então a Bíblia diz o porquê que isso ficou na mente de Jacó. Porque era um filho da velhice. Às vezes acontece há um ditado que diz que vó e vô é pai duas vezes, não é? Acontece do vô e da avó se apegar mais aos netos do que aos filhos. É algo até inconsciente. A avó, o vô nem sabe por quê, mas acaba criando aquele neto até melhor, ou dando mais atenção e carinho àquele neto, ou até estragando aquele neto de tantos mimos. A minha netinha, o meu netinho é tanto mimo. E ai da filha, do filho que falar alguma coisa com a netinha dela, com o netinho dela. Por quê? Porque é uma criança que nasceu na sua velhice. E aí acontece aqui, não é? Com Jacó. Jacó, ele se apaixonou, não é? Ele ficou ali, apaixonado, amava mais José, porque nasceu na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então ele era o filhinho do papai. Além de entregar aos irmãos, o pai ainda demonstrava que gostava mais dele. E os irmãos começaram a odiá-lo. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então José teve um sonho. Interessante, gente. Interessante é que quando nós contamos nossos projetos, não é? Quando nós contamos nossos sonhos para pessoas que não querem o nosso bem, conta um projeto seu. Você deve ter contado, não é? Um projeto seu, um sonho seu para uma amiga, alguém que você pensava que era amiga ou amigo, e você viu no semblante dessa pessoa, o semblante dela ficou desfigurado, o olhar dela era um olhar desconfiado. Ela começou a desviar os olhares de você, ou logo que você contou o sonho, ela jogou um balde de água fria, jogou cal nos seus sonhos e tentou desestimular você, desencorajar você. Olha, eu estou pensando em fazer uma faculdade. Para quê, menina? Eu estou pensando em reformar minha casa. Mas como? Para que você vai gastar dinheiro? Então tudo que você... Eu estou pensando em casar. O que é que você acha do meu namorado? O que é que você acha do meu noivo? Olha, ele não é homem para você não. Então você de repente contou projetos e sonhos e segredos para alguém que depois se revelou que não era amigo nem amiga, coisa nenhuma. Então José, na inocência dele, e muitas coisas às vezes fazemos na inocência, foi contar o sonho que ele teve para os irmãos dele. E aí desencadeou, além do ódio que eles já tinham, da raiva, da ira,
um sentimento terrível. Terrível. O primeiro ser a ter esse sentimento foi Lúcifer. O sentimento de inveja. Inveja. A inveja é a pior bruxaria que existe. Então, veja que coisa. Quando ele contou o sonho aos seus irmãos, esse sonho não foi acordado, ele dormiu, teve um sonho literalmente. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então José disse: ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Estávamos trabalhando no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus filhos, aliás, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus pais: tive um sonho, papai, mamãe, tive um sonho. Oh, meus irmãos, tive um sonho. E desta vez, o sol e a lua, representando Jacó, não é? E a mulher de Jacó, e 11 estrelas, os irmãos de José, se curvavam diante de mim. Isso aconteceu depois, não é? Depois de 13 anos. Se passaram 13 anos, isso se cumpriu. Porque José se tornou governador lá no Egito. E realmente Jacó e os irmãos de José se prostraram, se ajoelharam diante do governador do Egito. E quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava, refletia naquilo. Então, quando você conta os seus sonhos, sabe, fora de tempo, eu já fiz muito isso. De vez em quando tenho que me policiar, porque de vez em quando Deus me dá uma revelação, me dá um sonho, me dá uma visão, uma nova visão, e que eu sigo essa diretriz, eu sigo esta orientação divina, eu fico elétrico, eu fico agitado, e eu quero contar para o mundo inteiro. E logo nós contamos para alguém, para este, para aquele, e às vezes, não é? Muitas das vezes são pessoas que não estão preparadas para ouvir, são pessoas que não querem o seu bem. Algumas delas não acreditam nos seus sonhos, outras irão zombar de você, outras irão dizer: isso é um sonhador, cadê que eu não estou vendo acontecer nada? Cadê que eu não estou vendo acontecer nada? Sabe, na vida sentimental dela, na vida financeira dela, na empresa dela, no ministério dela. Sabe, que sonhador, sabe, vive de sonhos. Então há pessoas que logo acabam ficando enciumadas ou com inveja. E de repente Deus te deu uma direção, uma nova direção. Deus te deu um sonho, um projeto. Deus te orientou através do sonho. Ele falou com você. Seja o sonho de você literalmente estar dormindo e sonhar, como foi o caso de José, ou você, sabe, receber a voz de Deus no seu espírito e você ter uma ideia, uma nova visão, uma nova orientação, sabe? Ou uma confirmação de uma antiga promessa de Deus, e você sai contando para todo mundo, quando você deveria ficar em silêncio e apenas agir, trabalhar,
sabe, agir a fé mediante aquilo que Deus falou com você e deixar as coisas acontecerem, e as pessoas, elas irão ver, irão perguntar, mas como foi isso? Aí no tempo certo você dá o seu testemunho. Então todos nós, não é, temos que nos policiar em relação a isso. Eu tenho um sonho de morar em outro país, eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho, sabe, eu quero emagrecer, eu tenho um sonho. Então você vai contando os seus sonhos. Eu tenho um sonho de, nas minhas férias, ir para tal lugar. Se você vê que há pessoas que você, sabe, mulher, estou pensando em pintar minhas unhas, mulher, eu acho que a cor vai ser essa aqui. A pessoa vai na sua frente e pinta da cor que você disse que queria pintar para ir naquela festa de aniversário, naquela formatura. Você diz, eu vou cortar meu cabelo assim, assim, e vou pintar assim. A pessoa vai na frente, sabe? Ela viu o modelo, cortou primeiro, pintou primeiro. Você diz, eu estou pensando, sabe, naquele casamento eu vou vestida com esse tipo de vestido, dessa cor. E a pessoa vai lá e faz primeiro que você, sabe? Dá vontade de dizer assim, não é a pessoa fazer assim. Não faça isso não, tá? Não faça isso em casa. Mas dá vontade de escolher a cor, a pior cor que tem, sabe? E dizer, mulher, tô pensando em pintar a minha unha dessa cor, tá na moda. E deixar ela pintar. Ou pegar alguém com aquele cabelo lá de capivara, não é? E dizer, menina, tá, olha, tá um luxo isso aqui, sabe, é o cabelo da moda. Sabe aquele cabelo da lua? E dizer assim, todo mundo tá pintando e cortando o cabelo assim, para ver se ela vai pintar também, não é? E quando ela aparecer primeiro que você, então não faça isso. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, não é? Mas tem gente que é assim. Você conta algo para ela, ou ela zomba, ou ri de você, ou tenta desmotivar você, se fazendo até de amigo, de amiga, ou ela vai ter ciúme, inveja, vai te odiar por isso. E vai trazer, ela vai tentar manipular você com palavras de desânimo. Quando vê que você não vai por aquilo que ela está te orientando, ela vai se revelar. Ela vai se afastar de você, vai ficar com raiva de você. Ela vai mostrar as garras dela, vai mostrar quem ela é. E aí foi o que aconteceu com José. Ele aprendeu da pior forma possível. E a Bíblia nos deixa esse exemplo para nos ensinar. Para nos ensinar. Então há sonhos que é revelação de Deus. Deus está mostrando o futuro. Às vezes você sonha com uma amiga que você não vê há muito tempo. É para você orar por ela. De repente você sonha com um familiar seu, sabe? E não custa nada você fazer uma visita para ver se aquela pessoa está bem. Sonhou com cobra, sabe? Pessoas falsas. Escorpião, pessoas falsas. Sonhou recebendo uma picada de escorpião ou até mesmo de cobra, de serpente. Significa que alguém vai lhe trair, sabe? É uma pessoa que o espírito dela é de cobra, é de escorpião. Não adianta ter esse sentimentalismo, querer mudar ela, sabe? É aquela velha história do sapo que encontrou o escorpião e o escorpião queria atravessar, a lagoa e o sapo disse, olha, sobe aí nas minhas costas que eu levo você, eu te levo. E aí o sapo viu que o escorpião já tinha picado já várias pessoas, aliás, já vários outros animais, e disse, eu vou lhe ajudar. Será que você vai também fazer o que você fez com os outros animais? O escorpião disse, olha, eu sou escorpião, você vai me ajudar, mas lembre-se, eu sou escorpião. Então, há pessoas que por mais que você, sabe, faça o bem a ela, queira o bem dela, tente ajudar ela, o que você fizer, ela não vai mudar a personalidade dela, a índole dela,
porque você fez isto ou aquilo para ela. Ela é escorpião e pronto. Essa é a característica dela, é a índole dela. Então a Bíblia diz que há pessoas que são perversas. A Bíblia fala sobre o perverso, sobre o maligno. Por isso, a Bíblia também diz: você que é bom, não se canse de fazer o bem, porque você vai colher o bem que você está fazendo. Agora não queira mudar um escorpião, não é? Porque se ele resistiu o Espírito Santo, se nem o Espírito Santo mudou essa pessoa, mesmo lá dentro da igreja, veja, tem um joio e o trigo. Então, quem é trigo, é trigo. Agora, quem é joio não quer mudar, não quer ser transformado, se ela resistiu à voz do Espírito Santo, ela vai dar ouvidos a você, e você parou aí, sentimentalismo, sabe, tem dó, tem pena dessa pessoa, como Samuel. Ontem eu falei sobre Saul, Samuel com muita pena de Saul, do rei Saul, mas Saul se tornou cobra, se tornou escorpião, e mesmo Davi tentando ajudá-lo, o profeta tentou ajudá-lo, Deus, ele resistiu, ele não queria, simplesmente isso. Tem pessoas que não querem sua ajuda, minha ajuda, sua compaixão, elas não querem ser suas amigas, seus amigos, até por um tempo fizeram parte da sua vida, mas depois se revelaram, e você não pode parar a sua vida por isso. Ela te chutou, te empurrou para frente e ela ficou para trás. É isso. Então, esse menino aqui, esse jovem José, teve um sonho e contou, e isso lhe custou muito caro, porque lá na frente ele foi vendido pelos próprios irmãos. De repente você está sendo vendido aí, não é? Estão te vendendo, estão falando mal de você, pessoas estão falando mal de você, aonde quer que elas vão, elas criticam sua atitude, elas falam mal de você, sabe? Fala que você é uma sonhadora, um sonhador, como é que pode, isso nunca vai acontecer, eu conheço ela há tanto tempo, sabe? Foi o que aconteceu até com Saul, que eu falei ontem, filho de Quis, que quando ele começou a profetizar e recebeu uma poderosa unção, e que Deus de antemão mudou ele, mas depois ele se corrompeu, mas Deus mudou ele, teve um avivamento na vida dele, o Espírito Santo veio sobre ele, as pessoas disseram assim: peraí, meu Deus, mas ele não é aquele filho de Quis? Como é que ele está desse jeito agora entre os profetas? Eu lembrei o que disseram de Jesus: esse daí não é o filho de Maria, não é? E de José o carpinteiro? Como que ele está fazendo tudo isso agora? Nós conhecemos ele, nós vimos ele menino aqui em Nazaré, caía, chorava, ralava o joelhinho, não é? Então as pessoas, elas confundem isto, elas confundem, sabe? Quem está mais de longe, de repente respeita a sua unção, o que Deus faz através de você, e quem está perto acaba confundindo os sentimentos e acaba não vendo, porque está tão acostumado que acaba não vendo o que Deus fez em sua vida. Agora, existem sonhos espirituais, não é? Do mal. A pessoa sonha manifestando com espíritos malignos. A pessoa sonha, não é? E Deus permite alguns sonhos. Ela sonha, acontece muito na África. A mulher recebe a visitação de um espírito chamado marido da noite e é estuprada. Ela sonha com violência sexual, sabe? Ela sonha com pornografia, ela sonha com imundícia, com sujeira. Então existem sonhos que assim que você acordar, seja sonho de acidentes, de violência, você deve dizer: estes sonhos ou este sonho está cancelado no poderoso nome de Jesus, amém. Pronto, usou o nome de Jesus, cancelou. Isso não vai acontecer com a minha filha, isso não vai acontecer com o meu filho, isso não vai me acontecer, em nome de Jesus, amém. Cancelou o sonho, cancelou o sonho. Agora há sonhos que são avisos de Deus, não é? Avisos de Deus. Por exemplo, quando José estava preso,
ele interpretou os sonhos. Ele foi preso porque renunciou ao pecado. Lá em Gênesis 39, José foi assediado pela mulher de Potifar e ele pagou o preço pela justiça, né? E Deus permitiu que ele fosse preso, porque, sabe, a dor que você está sentindo hoje vai promover você. De repente você está aí me assistindo ou me ouvindo num leito de dor, você está me ouvindo num presídio, você está passando uma situação muito difícil na sua vida, mas como diz em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo de amar a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu projeto. Deus tem um projeto. O segredo de amar o Senhor, como diz o Salmo 91:14, porque a mim se apegou com amor, eu vou livrá-lo. Eu vou colocar ele a salvo, porque ele conhece o meu nome. Quando ele estiver angustiado, ela vai me invocar e eu lhe responderei. Vou dar a essa pessoa muitos anos de vida e depois mostrarei para ela a minha salvação. Então, Deus, ele está no controle. Deus está no controle. Muitas pessoas na Bíblia foram guiadas através de sonho. Mas nem todo sonho é de Deus, vem da parte de Deus. Há sonhos que é da carne, do cansaço físico. Principalmente, como é que eu sei? Sonhos confusos, por exemplo. Você sonha e não lembra de nada. Não foi um sonho de Deus, foi da carne, cansaço físico. Sonhos, coisa que não tem nada a ver, sabe? Embaralhado, aquela coisa embaralhada, que você acorda e não te disse nada, você não entendeu, sabe? Nem lembra direito. É um sonho do cansaço físico. É um sonho natural. E existe o sonho espiritual, não é? Por exemplo, sonhar com macaco, pessoas falsas. Sonhou com macaco, pessoas falsas. Sonhar com cachorro, espírito de confusão. É confusão na certa. É alguma fofoca que vão fazer de você, alguma coisa que vão dizer de você, ou alguém vai puxar uma briga na rua onde você mora, no condomínio, no trabalho. Você tem que vigiar. Deus está te avisando. Deus está dizendo, vigie. Sonhar com felinos, sabe? Seja o gato, o tigre, o leão, felinos. Espírito hereditário. Espírito hereditário. Sonhar com vacas gordas, representa prosperidade. Vacas magras representa escassez. Foi o que aconteceu com o faraó, teve esse sonho, não é? Vamos analisar aqui em Gênesis 40. Algum tempo depois, José estava preso, né? E algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os seus 2 oficiais. Veja que coisa, hein? Então o faraó ficou irado com eles. Irado. Eles tiveram um sonho. E faraó... E faraó então... daqui a pouquinho, você que está zapeando aí, eu vou responder a vocês, não é? Você que está aí me assistindo também, vou responder a todos. Vamos lá, para a gente não perder o raciocínio aqui. Então... o faraó mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho. Ambos na mesma noite. Na mesma noite eles tiveram um sonho. Cada um tinha a sua própria interpretação. Cada sonho tem a sua própria interpretação. Quando José, repare, quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. De repente você teve um sonho, você acordou se tremendo, acordou suado, passando até mal, não é?
Eles estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tristes? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Se Deus não revelar, quem é que vai revelar? Se Deus não revelar nossos sonhos, quem é que vai revelar? Se Deus não der interpretação. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Inclusive hoje eu vou liberar aqui o 99712-2822. Você teve um sonho, quer saber a interpretação? Mande aqui, porque nós vamos interpretar esse seu sonho, tá bom? É claro que vamos orar a Deus. Se for um sonho espiritual de Deus, será interpretado. Se for um sonho que não tem nada a ver, sonho da carne, eu vou mandar para você a resposta. Se for um sonho espiritual do mal, também eu vou mandar para você a resposta. 99712-2822 do DDD 81. Não é? Pela graça de Deus, Deus também tem me usado nessa área, não é? De interpretação de sonhos. Então vamos lá. José disse: quem revela sonhos é Deus. Contem-me os sonhos. Então, repare, então o chefe, não é? Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. Então, não é? O chefe dos copeiros contou, foi o primeiro a contar este sonho a José. Disse-lhe José a interpretação. Vamos lá, versículo 12, Gênesis 40, versículo 12. Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Então você tem que analisar os detalhes do sonho, sabe? Os detalhes do sonho é importante. 3 pessoas, 2 pessoas, sonhou com criança, um novo tempo, sabe? Um novo tempo. Criança nascendo, então é uma nova estação, uma nova fase na sua vida, não é? Sonhou com água escura, né? No sonho tinha água suja, então é sujeira, pecado. Água límpida, não é? Então é purificação, santidade. Águas agitadas. Você estava num lugar com águas agitadas. Então, geralmente é turbulência emocional. Você vai ter aí, sabe, um ataque na sua vida emocional. Às vezes é problema na família, no casamento. Então, você tem que analisar isso. O sonho que ele teve aqui, ele viu 3 ramos. E José disse: esses 3 ramos aí são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo a sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Então José, ele diz: olha, eu vou lhe ajudar, me ajude também. Eu estou aqui, mas eu sou inocente, eu não fiz nada de errado para vir para o Egito como escravo, e muito menos para estar preso aqui. Então ele interpreta o sonho do copeiro. Agora vamos ouvir a interpretação e o sonho do padeiro. O copeiro
seria libertado, voltaria ao seu posto. Essa interpretação favorável, ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó apreciava. Mas as aves, ou seja, os urubus, vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias também. 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros, eles honrou ele, e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser servo e servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou, ao contrário, esqueceu do que José fez de bom para com ele. Veja que coisa, né, gente? Esqueceu, não é? Então é isso. Nós não dependemos da gratidão humana. Nós dependemos de Deus. Aprenda a depender de Deus. José até tentou dar um jeitinho brasileiro, né? Olha, você me ajudou aí, me ajuda também. Fala lá para mim, para aquele líder. Fala lá para mim, para aquele pastor. Fala lá para mim, sabe, para aquela empresa. E a pessoa esqueceu de você, não tem resposta. A pessoa te vê na rua, vira, vai para o outro lado da calçada, ignora tuas mensagens no WhatsApp, não é? Ela disse que ia te ajudar, não te ajudou, pegou teu currículo, tá lá esquecido com ela. Você nem sabe se entregou lá na empresa ou não. Mas Deus, que é especialista em realizar sonhos, Ele não se esqueceu de você. Agora Ele quer que você clame e ore. Clame e ore, como diz em Lucas 18:7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Como diz lá em Mateus 7:7, não é? Em Mateus 7:7, pedi, dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Bem, vamos agora navegar aqui na palavra, na Bíblia. Vamos navegar e vamos ver alguns versículos que falam sobre sonhos. Tema de hoje, sonhos. Então, Números, capítulo 12, versículo 6. Deus não tem problema com números não, hein? Temos que crescer a igreja, aumentar o número de pessoas na igreja. Você tem que aumentar o número de clientes na sua empresa, você que é vendedor, sabe? Os números não são importantes. São importantes sim. Jesus tinha 12 discípulos. Deus fez tudo em 6 dias, no 7º descansou, sabe? Deus, Ele conta cada estrela, e o céu Ele mediu a palmos. E Deus dividiu o tempo em suas estações. Deus escolheu, então, escolheu Moisés com 40 anos de idade, mais 40 anos passou no deserto, e 40 anos ele passou ali guiando o povo pelo deserto. No total foram fases de 40, 40 e 40 anos, não é? 3 vezes a vida de Moisés. Então Deus, Ele deixou o livro de números. Então Deus não tem problema com números, não é? Então é importante você saber disso. Agora, diz assim, Números, capítulo 12, versículo 6, tema de hoje, sonhos. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a esse profeta,
eu me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Então, Deus, ele revela em visões, acordado, você tem uma visão, e Deus também fala por intermédio de sonhos. Vamos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, tema de hoje, sonhos. E depois disso derramarei, repare, depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, irão pregar, profetizar. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então Deus, sabe, Deus está dizendo, olha, você está velho, não deixe de sonhar porque você está velho. Sabe, Deus usou um velhinho de 80 anos para ir lá no Egito e tirar o povo da escravatura de Faraó, que foi Moisés, ele já tinha 80 anos de idade. Deus usou Daniel e enviou o anjo para falar com Daniel, lá em Daniel capítulo 10, Daniel jejuou 21 dias, ele tinha 84 anos de idade, rapaz. Então, Deus não quer saber a sua idade não, ele quer saber se você está disposto a ser usado. Ah, mas eu errei, pequei no passado. Ele quer te usar agora. Se arrependa. Deus, ele apaga seu passado. Satanás está mentindo para você, dizendo que Deus não vai usar você mais por causa disso ou daquilo, ou por causa da sua idade. É mentira. É mentira. Deus tem algo a realizar na tua vida, e a prova disso é que você está vivo. Se você está preocupado com críticas, sabe, então você não vai produzir nada, porque quem produz será criticado. Você vai errar, você vai acertar, mas não pare de dar fruto para o evangelho, de produzir para Deus. Deus é especialista em promover e realizar sonhos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14, nós estamos falando sobre sonhos, hein? Então, há sonhos que vêm de Deus, sonhos que é natural, é da carne, o cansaço, seus olhos é uma máquina fotográfica, de filmagem, não é? De última geração, e você fica com aquilo na mente, ou você reprime algo, por causa do seu conceito moral, e você reprime alguma coisa na sua mente, vai dormir, acaba sonhando com alguém até que te fez mal, um trauma, sabe? E você sonha com aquela pessoa. Ou você tem um sonho, visitação de pessoas que morreram. E a Bíblia diz que quem morreu não volta para atormentar ninguém em sonhos, nem puxar a perna de ninguém, não é? Mas você teve um sonho, alguém pedindo para você vela, porque o lugar onde ela está escuro, não é? Isso é antibíblico. São espíritos enganadores que trabalham para mexer com o teu emocional, com o teu sentimento, que faz com que você veja, de repente, a sua mãe que morreu, seu pai que morreu, seu avô, sua avó, pedindo ajuda, ou chorando, ou sorrindo, sabe? Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Porque se Deus quer que você veja alguém que já partiu, Ele faz com certeza. E Ele vai trazer paz e alegria ao seu coração. Como há testemunhos de pessoas que ficaram em coma, foram para o céu, viram pessoas, conversaram com os anjos, conversaram com Deus e voltaram. E Deus pode fazer isso. O próprio Paulo, ele diz, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. E nós acreditamos que esse homem foi o próprio apóstolo Paulo. E ele disse, eu vi coisas e ouvi coisas que eu não posso falar. E aí Deus revelou o Apocalipse, que Deus mostrou a Paulo tudo que iria acontecer, mas Deus deu autorização a João para contar, sabe? E escrever o livro do Apocalipse, porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês pensam. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi
predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. De repente Deus está te avisando aí, sabe, sobre uma viagem, sobre um acidente, e Deus está te avisando que não é para você ir. Não é para você ir. Deus pode dar uma visão ou avisar em sonhos. Deus está avisando a você. Você deve orar, pedir confirmação, Ele vai confirmar. Vamos lá, vamos navegar na palavra. Puxa vida. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Já vamos encerrar, hein? Dá um like aí, compartilha. O tema de hoje, sonhos. Deus fala por intermédio de sonhos. Todos os sonhos são de Deus? É claro que não. Há sonhos da carne e há sonhos que é ataque espiritual do mal. Vamos lá, Deuteronômio 13, no versículo 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se vocês o amam de todo o coração, de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam a Ele somente, cumpra os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Deus, somente a Ele. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Então Deus está dizendo, olha, apareceu alguém, teve uma visão de um anjo, trouxe outro evangelho, não siga esse sonhador. Apareceu alguém, teve uma visão ou um sonho, que nós devemos aí adorar outros deuses, ou nos consultar com anjos caídos, com espíritos malignos. Não siga este sonhador, mesmo que tenha um título de profetisa, profeta, sabe, presbítero, diácono, pastor, papa, bispo, seja quem for, apóstolo. Não siga esse sonhador. Esse sonho é um engano de Satanás, e Deus permitiu para ver se você o ama mesmo ou não. Porque Deus jamais vai dar um sonho a alguém para deixe de adorar o Deus vivo, vá adorar, sabe, aos deuses desse mundo. Não, isso nunca é de Deus. Deus não vai permitir isso. Vamos lá, vamos navegar na palavra. Jeremias 23, 25. Tema de hoje, sonhos. Tá gostando? Dá um like, compartilha. Essa mensagem também você que está aí no YouTube, né, nos assistindo, compartilha aí essa mensagem. Bem, vamos lá. Jeremias 23, 32. Aliás, Jeremias 23, 25, não é? Vamos ver o que é que diz aqui. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, glória, tive um sonho, eita Deus poderoso, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Então esse sonho aqui é um sonho carnal, sonho da mente. O que é mente? Mente é o coração espiritual, centro das emoções, pensamentos e sentimentos. Então Deus está dizendo, olha, esse profeta aí está na carne. Esse sonho não foi eu que dei a ele, é carne pura, é açougue, sabe? É carne pura. Então não siga esse profeta, o sonhador, seja ele pastor, quem for. Jeremias 23, 32. Vamos lá, vamos navegar na poderosa palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre sonhos? Está na Bíblia.
Qual é a opinião de Deus? O que é que Deus nos ensina sobre sonhos? Vamos lá navegar na poderosa palavra do Senhor. Jeremias 23, 32. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis, está na Bíblia, lê aí, Jeremias 23, 32. Mentiras irresponsáveis desviam o meu povo e eu não os enviei, sabe? Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Então Deus está dizendo, olha, é Ele que se fez pastor, não fui eu que ungia pastor. Alguém levantou ele a pastor, ou a profetisa, ou a profeta, sem minha autorização. Eu não autorizei esse sujeito, eu não autorizei ela a profetizar isto. É mentira. São pessoas irresponsáveis. Eu vi Deus falou em sonho, esse homem é para ser teu marido. É mesmo? Eu estou namorando com ele faz pouco tempo e ele já me bateu. É para casar. Deus mostrou que é assim mesmo, sabe? Olha, Deus me mostrou que essa sua sociedade aí tem que acabar, viu? Você tem que abrir sua própria empresa. Mas como são sonhos e pessoas irresponsáveis trazem, sabe, essas revelações e sonhos, porque Deus trabalha com sonhos, Deus revela mesmo, Deus fala, Deus usa profetas. Eu sou pentecostal, eu creio, sabe? Mas temos que tomar muito cuidado e sempre analisar à luz da palavra. Veja, quando Deus quis salvar a vida do menino Jesus, mostrou a José que ele deveria ir para o Egito através de sonhos. Quando Deus falou para José não largar Maria, o que é que Deus fez? Falou com José através de sonhos. Quando Deus, ele quis mudar a história de Daniel, Deus deu um sonho a Nabucodonosor, sabe? E Daniel interpretou aquele sonho que falava sobre a história de todos os reinos do mundo, sabe? O reino babilônico, Medo-Persa, sabe? O rei teve um sonho com uma estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, sabe, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, e que vinha uma grande pedra e derrubava todos os reinos, e nós sabemos que essa pedra é Jesus. E Daniel viu, sabe, o faraó viu e Daniel interpretou. Meus amados, meus queridos irmãos, é muito importante você analisar os sonhos. É muito importante você analisar a palavra de Deus. Olha, nós vamos fazer o seguinte, não é? Vamos lá, para encerrar por hoje. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até o nome da criança foi revelado. Você sonhou com o nome? Você está grávida? É esse o nome que Deus quer que você coloque no seu filho, na sua filha, não é? Então, Deus, os detalhes do sonho é muito importante. Vamos lá. Vejamos aqui. Eu quero encerrar, mas está tão gostoso aqui esse estudo, não é, sobre sonhos, essa mensagem sobre sonhos.
Mateus 27:19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos. Quando eu estive em Israel, fui lá na casa desse sujeito aí de Pilatos. A mulher de Pilatos teve uma revelação. Ela teve um sonho. E qual foi o sonho? Ela sofria muito com aquilo que estava acontecendo ao Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos encerrar por aqui, porque falar sobre sonhos não é brincadeira, é muita coisa. São muitos versículos na Bíblia que falam sobre sonhos. Nós vamos, então, parar por aqui e nós, no decorrer da programação, vamos estar trazendo mais versículos que falam sobre sonhos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos com a marcha. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. 10h38, você está na Rádio Emanuel. Deus abençoe sua vida. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me.
Comer é uma necessidade básica de todo ser vivo. A fome machuca, maltrata e mata, mas podemos fazer a nossa parte dentro das nossas possibilidades para amenizar a dor de alguém. Ajude uma pessoa ou uma família a ter uma vida mais digna. O pouco que você dá é muito para quem recebe. Rádio Online Emanuel, um projeto de Deus para abençoar sua vida. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Ligada em você. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Furar fila, receber troco a mais e não devolver, utilizar meia entrada sem direito. Talvez você tenha reconhecido que em algum momento fez uma destas ações, mas você já parou para pensar que, mesmo aparentemente pequenas, elas também são formas de corrupção? Não entre nessa. Como cidadãos conscientes, temos que ser os primeiros a dar os bons exemplos. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. Na medicina secular, as vitaminas são conhecidas nas primeiras letras do alfabeto. Na medicina da alma, as vitaminas também vão até a última letra do alfabeto. Ao ouvir a lista das mesmas, pense em qual pode estar sendo a sua carência e tome diariamente as vitaminas que Deus lhe indicar através da oração. A. Amor. B. Bondade. C. Consagração. D. Diligência. E. Entusiasmo. F. Fé. G. Gratidão. H. Humildade. I. Integridade. J. Jovialidade. L. Lealdade. M. Mansidão. N. Nobreza. O. Obediência. P. Pureza. R. Retidão. S. Santidade. T. Trabalho. U. União. V. Visão. Z. Zelo. Estas vitaminas são necessárias para o bem-estar da alma. A falta delas poderá proporcionar um colapso espiritual. É na Bíblia Sagrada que está a fonte de todas elas. Cabe então a você buscá-las. Este é mais um item da campanha para uma vida melhor. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Hoje, esse é o dia que Deus fez para nós. Hoje é um novo dia. O sol nasceu. Isto é o sinal de que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre você.
Amanhecemos a cada dia, não porque cuidamos bem da nossa saúde, mas porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Juntamente com o nascer de cada novo dia, Deus nos convida de uma forma suave, mansa, a termos um novo começo, juntamente com um novo dia. E isto só é possível pelo arrependimento. Não arrependimento intelectual que tenta encobrir o erro com uma boa justificativa, mas o arrependimento no coração, onde na prática mudamos de atitude, mudamos de direção e nos voltamos para Deus. Não podemos ignorar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Logo cedo,